Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Estamos aqui hoje com o nosso querido amigo e irmão Paulo Gustavo Tavares, nutrólogo, nutrólogo, né? Naturólogo, é nutrólogo, naturólogo, muito bem, conferencista. Você já é autor de livro ou não? Sim, já tem livro? Que livros que você tem? Mas ainda não está publicando? Estão fora de circulação. Estão fora de circulação. Já por estavam enquanto, antes, agora estão fora de circulação. Mas tem outros ainda em produção. Tá, e qual é a razão de estar fora de circulação? Um deles acabou. Tá, esgotou? A edição acabou. O outro é em formato e-book. Sei. E está numa transição da editora Conectar com a parceria com Saraiva, com Amazon. Para poder publicar, para poder editar. Depois vai para os sites. Legal, bacana. Bem, hoje o tema que você apresentou para a gente falar, o tema que foi sugerido, é um tema que inclusive eu desconhecia. QS, inteligência espiritual. Você já ouviu falar de inteligência espiritual? Quando eu fui pesquisar, eu descobri que teve uma autora que começou a escrever sobre isso. E existe a nossa inteligência normal, e nós vamos ver aqui com o Paulo agora daqui a pouquinho, o que vem a ser inteligência espiritual. Será que é mais uma invenção humana? O ser humano adora inventar, o ser humano adora buscar ideias novas, o ser humano adora viajar em algumas coisas e o ser humano descobre coisas fantásticas também. Acredito que por ter sido uma psicóloga, né, que descobriu essa... Descobriu não, sei lá se ela descobriu, escreveu a respeito, né? Sobre a inteligência espiritual, vamos ver a fundamentação disso. Paulo, vamos falar então quais são os tipos, vamos dizer, de inteligência. Vamos começar por elas, para depois a gente entrar na inteligência espiritual. E o que seria ela? Ok. Antes de mais nada, é importante a gente saber que, por exemplo, no século XX, até lá pela década de 80, 90, 1980, 1990, todas as empresas, escolas, universidades, área acadêmica de uma forma geral, davam extremo valor para um funcionário, para um aluno, quando esse funcionário ou aluno tinham um alto grau de inteligência intelectual. Sim. QI. QI, exatamente. Se desenvolveu um número muito grande de testes para você medir a quantidade de QI de uma pessoa, e quanto maior o QI, mais valorizada ela seria dentro de uma empresa, ou mesmo teria sucesso na universidade, nas escolas e tal. No entanto, para o final do século XX, notadamente por volta de 1990, começou a se popularizar uma outra abordagem em termos de inteligência que tem a ver com o que é chamado de QE. QI é o consciente intelectual e o QE é o consciente emocional, ou seja, a inteligência emocional de um indivíduo. Tá, o que é inteligência? Deixa eu pegar aqui, que hoje eu botei para gelar esse negócio mesmo, até eu estou com frio aqui. O que seria a inteligência emocional? Por exemplo, enquanto a inteligência intelectual é a capacidade que um indivíduo tem de processar dados, é o QI, né, que a gente sempre fala, né? O primeiro QI, tá. O consciente emocional é a capacidade que você tem de gerir corretamente as suas emoções, seus sentimentos. Tá. Fala um pouquinho mais, Paulo. Como é que eu posso gerir como é que eu posso dominar essa consciência emocional assim? Você já exercitou isso? Sim. Então, isso é fundamental. Então vamos falar um pouquinho sobre isso antes de a gente seguir adiante. A inteligência emocional, vamos dizer, é algo que existe em todos os indivíduos, todos sem exceção, mas poucos, ou apenas um grupo pequeno de seres humanos, desenvolve a sua inteligência no nível emocional, que é o seu QE. Tá? Por quê? Porque nós não somos educados, desde que nascemos, nem muito menos nas escolas, a conhecer melhor aquilo que nós sentimos. Sempre somos convidados a buscar fora primeiro e depois, sobrando tempo, você cuida daquilo que você sente. Aquilo que eu sempre falo, a gente já recebe um monte de coisa mastigada e é aquilo que nós temos que Exato. Então nós crescemos adultos
com problemas psicológicos, e hoje dificilmente não há adultos com problemas psicológicos, por conta da ineficiência emocional da infância, porque as experiências que nós passamos desde a infância, na adolescência, no início da fase adulta e mesmo na velhice, não há uma cultura na nossa sociedade que nos estimula a cuide de você, se conheça, conheça aquilo que você está sentindo, aceite o que você está sentindo, expresse o que você está sentindo numa conversa, porque o foco está direcionado para outro campo, é o ter, é você passar num vestibular, é você ter um bom cargo numa empresa, é você render, bater metas e assim por diante. Salvo as exceções, mas o comum da humanidade é esse, nos tempos modernos. Então, hoje a sociedade humana ela tem uma inteligência emocional deficiente, por mais que tenhamos uma inteligência intelectual muito eficiente. No entanto, veja só, e isso é um fato, para você bem aplicar a sua inteligência no nível intelectual de processamento de dados, informações, você necessariamente precisa ter uma inteligência emocional desenvolvida. Exemplo. Vamos lá. Vamos imaginar um adolescente na escola que precisa atingir uma nota X para conseguir passar de ano. Sim. Tá? Como há uma cobrança dele, há uma cobrança da família e há uma cobrança dos seus professores, essa tensão psicológica de obrigatoriedade em ter que atingir uma nota tal para ele passar de ano, senão ele repete, aí existe toda uma problemática que ele vai ter que enfrentar. Sim. A tensão psíquica dele faz com que ele, mesmo que tenha estudado tudo um tempo suficiente para que ele viesse para uma prova e tirasse a nota que precisasse, aquele momento de tensão faz com que haja entre aspas, pane no seu cérebro. Um branco que a gente chama. O famoso deu branco. Deu branco, é. E na hora ele não consegue reproduzir aquilo que ele já tem de conteúdo intelectual. Por que isso acontece? Porque no nosso cérebro há sistemas responsáveis pela manifestação das emoções, pela expressão das emoções, e há sistemas responsáveis pela expressão do conteúdo intelectual. Na hora em que o sistema emocional grita, vamos dizer assim, a nossa capacidade intelectual racional, ela fica amortecida ou dominada por essa influência emocional. Aí você não consegue reproduzir o seu QI da melhor maneira possível e dá um desastre ali numa prova. Você tira um 0, você tira um 1, estuda, está pronto, chega lá, acontece, esqueceu tudo. E o que se percebeu, então? Eu estou dando esse exemplo que é um exemplo mais simples, que a boa aplicação do QI depende do QE. Depende da sua inteligência emocional para você gerir aquele estado de ansiedade, gerir um estado de estresse. Na empresa isso acontece, nas empresas isso acontece. Funcionário que é cobrado a ter que bater uma meta, ele pode entrar num nível de estresse, aí fica doente, aí não consegue produzir, fica depressivo. Ou seja, tem tudo isso, uma questão de saúde, inclusive, que mais atrapalha o indivíduo do que o ajuda. Então você precisa ter a habilidade de, primeiro, conhecer o que você está sentindo, identificar que o que você está sentindo é uma ansiedade, é medo, é estresse, é tristeza, etc. e tal, para que você consiga compreender como aquilo está se processando, a causa disso, e então ter a habilidade de se acalmar para deixar fluir aquilo que você já sabe, aquilo que você pode produzir, por exemplo. Você está falando uma coisa e me vem à cabeça. Tudo isso aí, o que eu estou sentindo. Medo, ansiedade, pânico, seja lá o que for. Fome. Como é que eu posso... O ser humano tem condição de fazer essa avaliação? Sim. Se ele tem esses sentimentos, ele tem a capacidade de fazer essa avaliação sem ajuda externa, digamos assim? Ele tem. No entanto, como capacidade ele tem, ou seja, essa inteligência ela existe latente em todas as pessoas. Como o QI, a gente pode desenvolver mais ou menos, mas existe a possibilidade. A inteligência emocional da mesma maneira.
Só que aí depende do histórico, depende do quanto ele já se deparou com essa necessidade, o quanto ele já ouviu alguma coisa que o ajudasse naquele sentido, o quanto ele já viu pessoas fazendo algo para se equilibrar melhor nesse campo. E aí ele tenta imitar. Se ele não recebe esses exemplos, se ele não recebeu uma educação que o ajude a fazer esse mistério, ele vai precisar, de alguma forma ou de outra, de uma ação de alguém externo para o ajudá-lo. Não precisa ser um terapeuta necessariamente, mas às vezes uma simples palestra que ele foi assistir, ou um autor que produziu um livro que o ajude nesse sentido, ele vai precisar disso. Então estamos sempre colaborando uns com os outros, né? Antes da gente seguir adiante da inteligência, do consciente de inteligência e do emocional, a gente tem visto muita dificuldade das pessoas que elas não sabem o que querem, né? Tem inteligência, tudo isso aqui que nós estamos falando, essas duas inteligências. Você acabou de dizer, vou lá, assisto uma palestra, me empolgo com aquela coisa lá. Me empolgo, mas logo em seguida aquela empolgação já passa para outra e assim vai, e a pessoa, no fim das coisas, ela não sabe o que ela quer. Que tipo de inteligência... A pessoa assim, que a maioria hoje, principalmente porque todo mundo se chama buscador hoje, né? É um buscador e nunca um achador, digamos assim. É sempre buscador, né? Não existe achador esse termo, né? Que a gente nunca encontra. Que tipo de inteligências agem nesse comportamento assim? Eu nunca estou satisfeito, você acabou de dizer, né? Eu chego lá, eu assisto uma palestra do nosso irmão Elan, fico entusiasmado com o que ele fala, mas depois saio de lá, vou fazer um curso de não sei o que, de cabala, fico entusiasmado com aquilo, aí eu entro no conflito, putz, é a cabala, mas onde é que a cabala entra no que o Elan falou e vice-versa, essas coisas? Que tipo de... Que inteligência que age nesse momento aí? Mais emocional, acredito eu, né? Não é mais, Eustáquio. O que age mais nesse processo que age no buscador? No buscador, qual é o tipo de inteligência latente no buscador? A inteligência espiritual. Essa que nós vamos falar então. Agora quero ver então. Veja só, para ficar bem delimitado o entendimento, não fechado, mas pelo menos mais claro o entendimento do que vem a ser a tal inteligência emocional. A inteligência emocional é, de forma bem sintética, é a capacidade que você tem de perceber, reconhecer, aceitar e administrar aquilo que você sente. Ponto. Independente do que seja. Independente do que seja. Mentira, verdade, fantasia, não importa. Isso, okay. Independente do que seja. Se você consegue fazer isso, você vive de uma forma melhor no seu cotidiano. Porque o trânsito, se está caótico, você consegue, mesmo se incomodando em ter que ficar ali, mas você consegue administrar as suas emoções, não fica xingando todo mundo, não fica tentando passar em cima de todo mundo. Sim, claro. Aí você vive melhor, seu corpo responde de uma forma mais saudável e você vai ter mais paz de espírito ao gerir bem as suas emoções, seus sentimentos. Antes de eu falar da inteligência espiritual, sim, uma das coisas que as pessoas, em geral, não percebem é que toda a nossa vida ela é movimentada pelas nossas emoções. Com certeza. Não há absolutamente nada do que a gente faça ou deixe de fazer que não existe uma emoção por trás que nos motive aquilo. Sim. Então o fato de eu ir a um lugar é a sensação que eu vou ter naquele lugar que me estimulou. Se eu não querer ir a tal lugar, é a emoção de não me deparar com aquela dificuldade que me... O fato de eu escolher esse alimento e não aquele é a sensação, a emoção do prazer que eu sinto com aquele e o desgosto que eu sinto. Tudo é motivado pelas emoções, os relacionamentos, tudo. Nesse sentido, aí é uma questão de inteligência, até mesmo intelectual, porque é uma questão de razão, direcionarmos os nossos esforços na tentativa de bem cuidar do que nós sentimos. Porque se tudo é definido pelas emoções que eu sinto na minha condição humana, melhor será então eu conhecer todas essas emoções para melhor direcionar para onde a minha vontade, que daí tem a ver com a inteligência espiritual, deseja. Para que eu passe pela vida
sem ser vítima das circunstâncias, e sim alguém que cria as minhas possibilidades. Deixo de ser alguém reativo ao que me acontece para ser alguém proativo em benefício pessoal, em benefício do coletivo. Interessante esse aspecto. Aí, então, o que é que faz com que eu bem empregue também, ou melhor, como é que faz com que eu melhor empregue a minha inteligência emocional? A inteligência espiritual. Inteligência espiritual, só pegando um gancho naquilo que você colocou como uma questão para a gente refletir, não é inventar a roda novamente. A roda já existe. Sim. A inteligência espiritual é tão somente um nome que se deu para algo que sempre já existiu no ser humano, que é essa capacidade espiritual. Desvincule tudo isso da ideia religiosa, porque não tem vínculo. Tá. O termo espiritual não deve ser isso. Mas é a habilidade que um ser humano tem em estado de semente, em estado latente, ou já num nível mais desenvolvido, de estabelecer sentido às coisas na sua vida. De te propor questionamentos que te levem em busca de algum tipo de resposta. Que te coloque numa situação de entender o porquê é que eu preciso cuidar daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. Qual é o sentido disso? Qual o benefício que eu posso gerar para mim e para o mundo se eu, num momento de estresse, eu tentar me controlar para não agredir e para não criar problemas de saúde para o meu corpo? Então, o fato de eu conseguir me perguntar por quê, para quê, como é, qual é o objetivo, qual é o sentido de uma coisa, isso é a expressão do que a Dana Zohar, que é essa escritora, psicóloga, né? Escritora, propõe nas suas obras. Inteligência espiritual. Porque para além das emoções, para além do sentimento e do pensamento, existe um nível, pelo menos entendemos dessa forma, que é o nível chamado de espiritual. Mesmo que isso não seja considerado como uma questão de espíritos ou almas fora do... Mas é um nível de consciência ou de inteligência que pode te direcionar para o melhor rumo na sua vida. É aquilo que te faz querer ter um rumo e descobrir qual é esse rumo. Tá, como é que se chega, antes de a gente entrar e mais adiante, como é que a gente chega na experiência espiritual? Na inteligência artificial, olha, veio até... Que também existe. Também existe, né? Artificial, claro. Sim. E a espírito, como é que a gente chega na inteligência espiritual? Como é que a gente chega? Não, como é que a gente descobre, como é que a gente chega nela? Porque primeiro... Como desenvolvê-la. Exatamente, porque quando você fala espiritual, é inevitável que você faça uma associação, comece a visualizar o espiritual de acordo com o que você aprendeu, de acordo com aquilo que botaram goela abaixo. Os livros, os professores, os palestrantes, N coisas. A gente sabe que o mundo espiritual ele está repleto de incógnitas. Né? Tem coisa boa, tem lixo. Como aqui, porque diz que tudo que é em cima é igual ao que está embaixo, então considerando que aqui nós estamos... Vamos imaginar que o mundo espiritual seja igual ao físico. Então, o que nós temos aqui, tem lá. Então aqui nós temos coisa boa, tem coisa bonita, tem coisa feia, tem coisa bem cheirosa, tem coisa mal cheirosa. Então, como você utilizar uma inteligência espiritual e como você fazer o filtro dessa inteligência? Né? Que eu posso estar tendo uma visão do sentir de tudo isso que você está falando e ela pode ser totalmente errônea. Né? Então, aí, qual é o caminho para isso? Aí o que define isso é o quanto uma pessoa ela é mais ou menos inteligente sobre a perspectiva emocional e espiritual. Ok? Como é que eu posso chegar à inteligência espiritual no sentido de tê-la num nível satisfatório que seja útil para mim e para o mundo? Aprendendo a me questionar, aprendendo a perguntar. Por exemplo, por quê? Para quem? Para quem? Para quê? Para você? Para você? Essas perguntas todas para você ou não? Para você e para os outros. Tá. A habilidade de você perguntar já demonstra uma humildade, né? Deriva dessa inteligência espiritual. Porque é a busca do sentido das coisas. É a busca da compreensão das coisas. Em especial do sentido daquilo. Então, se eu falo para você, Eustáquio, sua calça é azul. Se você é uma pessoa só
crédula, você olha para sua calça e é azul, tudo bem. Mas se você acha que possa existir algo a mais, e se você acha que a cor azul, a percepção do azul é tão somente uma percepção que eu tenho, você fala, mas e se não for só azul? Por que é azul? Essa perguntinha que as crianças fazem lá pelos seus 7 anos de idade e que os pais ficam, para de perguntar, menino. Sim, exatamente. Apenas é esse começa ponto. a perguntar coisas... Aí a gente já podou a inteligência espiritual nas crianças. Quando a criança ela começa a ter o interesse em saber o porquê das coisas, os adultos deveriam buscar explicações, Mas se eles não sabem, exatamente. e aí Se não tem a tentar resposta... esclarecer as crianças. Só que isso sempre foi um incômodo na nossa sociedade, não é coisa recente não. Você sabe que o seu contemporâneo Sócrates, no passado, ele foi condenado a tomar cicuta porque Sim. estimulava a juventude a perguntar, a questionar, a ir em busca de respostas. Ou seja, ali não se pretendia o desenvolvimento da inteligência espiritual dos indivíduos. E esse termo não existia. Não. Né? O método de Sócrates existia porque ele criou esse método, porque ele achava que a verdade ela estava sempre à frente daquilo que a gente podia perceber. Sim. Então, só a atitude ousada e descondicionada de tentar encontrar as respostas através de perguntas é que poderia me aproximar dessa possível verdade das coisas, da sociedade, do mundo, da política, né? Do mundo interno de cada um. E a filosofia ela tem base nisso. Eu posso dizer para você, mas, claro que não encerrando o tema, o assunto, que filosofia é manifestação de inteligência espiritual. Porque a filosofia te convida a perguntar, a questionar, a pensar, sair do condicionamento da aceitação crédula sobre algo que se determinou como uma verdade. Qual você diria hoje, nos dias atuais, qual seria a ciência que estaria mais próxima a contribuir efetivamente com o desenvolvimento da inteligência espiritual? Filosofia. A filosofia mesmo? Filosofia, física quântica. Física quântica. Podemos falar um pouquinho de física quântica? À vontade. Vamos não lá. sou nenhum doutor claro, em física quântica, eu tenho expert, mas... eu tenho uma dificuldade incrível nessa questão de física quântica, porque como hoje eu sou muito São Tomé, né, então as pessoas falam de física quântica, mas filosofam bonito, filosofam, né? É uma filosofia quântica. É isso aí, filosofia quântica. E na prática eu não vejo isso quer dizer, ficam nomes pomposos, tudo aqui, e o entendimento, na minha opinião, eu sou sincero em dizer que eu entendo pouco disso, porque eu não consigo assimilar a forma, a maneira que me ministram a física quântica, digamos assim. Sim. Se tivesse alguma forma mais didática, vamos dizer, e olha, que você está falando de questão de QI, né, quociente de inteligência, eu sou do tempo que existia teste vocacional, eu fiz QI, o meu QI, ao menos na minha juventude, era muito acima do normal disso aqui, mas, quer dizer, eu não tenho dificuldade de entendimento, mas tenho dificuldade com uma certa terminologia que eu desconheço, então você não precisa falar bonito para eu entender, você tem que falar uma linguagem que seja acessível a todos. O que você falou? Você falou que a física quântica é um dos... Das ciências que estimula isso. Exato. Fala um pouquinho dela e como. Porque a física quântica, para mim, ela está mais no campo das hipóteses do que da comprovação. Pelo menos até o momento. Tem alguma coisa que está comprovada, essas coisas, mas está muito no campo hipotético ainda, das hipóteses. Sim. Como então... fazer essa associação entre a física quântica e a inteligência espiritual. Ok. Como eu disse, não sou expert. Claro, nós estamos aqui em nada, trocando ideias. Em matérias da vida, apenas sou alguém que está tentando compreender a cada somos dia dois, mais. Somos dois. Percebendo a minha própria ignorância e, portanto, conseguindo me motivar a sempre. E quem vá nos escutar, peço desculpa se tiver um conhecimento vão pelo maior menos atiçar, do que isso. Atiçar que eles vão buscar essas respostas também. Mas quem já tem, eu peço desculpa porque claro. Eu posso falar grandes besteiras aqui. Mas veja só, Eustáquio,
parafraseando um PhD em física quântica, que é Amit Goswami. Sim. É um dos grandes mentes da física quântica da atualidade. Ele diz o seguinte: a física quântica é a física das possibilidades. Ou seja, não é a física da certeza, é a física das possibilidades. Por que ele fala esse tipo de coisa? Por conta de alguns postulados e premissas que a física quântica parte, e isso sim a partir de experiências, experiências palpáveis, comprováveis, que dão margem a você fazer diversos tipos de interpretação a respeito dela. E nesse caso seria aquilo que você falou sobre... A física das certezas é a física newtoniana, que é a física clássica, que te faz ver que por A mais B a coisa vai dar aquele resultado. Que um determinado objeto ele é aquele objeto e ele sempre vai ter aquele peso específico dele, e ele só pode fazer determinados movimentos por conta de forças x e y, mas a física quântica não, e ela não funciona. Os postulados da física clássica, talvez grande parte deles não se aplica à física quântica, ou seja, não se aplica ao mundo subatômico. Porque o comportamento dos elétrons, o comportamento de partículas ainda menores que os elétrons, quarks, por exemplo, depende de um fator fundamental que a física clássica não consegue aceitar. Qual é esse fator? Alguma consciência. Uma consciência interagindo com essa realidade quântica. Quantum é uma porção de energia, de matéria, né? Em estado micro. Mas o que é que esses cientistas, e não é qualquer cientista, são cientistas PhD, pós-doutorado, sim. Eles estão afirmando, por conta das pesquisas que hoje eles fazem, pesquisas de vanguarda, que praticamente tudo na realidade que nós vemos, que é perceptível aos nossos 5 sentidos, é como é porque existe consciência observando, interagindo com essas estruturas quânticas. Como é que eles explicam, os cientistas, né? A visão dos cientistas, você está falando da visão deles. Como é que eles definem ou explicam essa consciência? Essa consciência, primeiro que... eu não posso falar por todos, claro, né? Mas no geral, mas o que diz? Eu citei Goswami. Que ele diz isso? Ele diz isso, e Goswami é um dos maiores, dentro dessa física moderna, é um dos maiores defensores da consciência que independe ou que pré-existe e sobrevive à matéria-corpo. Ele tem lá as justificativas dele com base na ciência quântica para afirmar que a consciência ela é sobrevivente a essa matéria ou pré-existente a esse corpo. Quando a gente olha pela ótica da física clássica ou das ciências clássicas para entender a inteligência ou a consciência, a gente parte do princípio da causação ascendente. Essa expressão que Goswami usa. Tá? O que é isso? Para definir o que o pensamento clássico entende. Que, à medida que o nosso corpo vai se formando no útero materno, tá? Um feto, um embrião, um feto, e depois a criança que nasce, à medida que o corpo vai se formando e o cérebro vai se organizando, todo o seu sistema nervoso vai se organizando, a partir desse ponto, pelo tipo de funcionamento que o cérebro começa a produzir daquilo que está definido nos nossos genes, para a maneira como o cérebro deve funcionar, aí você vai produzindo a inteligência ou a consciência, que é a noção de si, por exemplo. Sim. Então é uma causação que ascende. Ele não está falando que isso aí seria espírito nem nada. Não, né? não. Ele Isso usa aí essa é o pensamento terminologia clássico, na verdade. Ok, é isso que biologicamente se entende quanto ao surgimento da inteligência nos seres humanos. O corpo vai se formando, o cérebro passa a existir e a maneira como o cérebro funciona faz você ter uma inteligência. Isso, perfeito. Isso é a causação ascendente, ou seja, de baixo para cima. Já Goswami e outros cientistas, como ele, defendem a ideia da causação descendente. Ou seja, a consciência ela já existe e ela vai estruturando a maneira como o cérebro vai funcionando dependendo de como ela é.
Por isso a gente costuma afirmar na sociedade que você é aquilo que você pensa. Isso. Ou você é muito em conformidade com aquilo que você imagina, com aquilo que você objetiva, com aquilo que você tem onde como você seus está ideais. Sintonizado. Muita gente diz que você vai receber Isso. onde está a tua sintonia. A questão que fica é, da onde vem a vontade de ser assim e não assado? Da onde vem a possibilidade de você contrariar o impulso do seu corpo para não agir conforme o que o seu corpo quer? Você querer, não, eu quero fazer outra coisa. Da onde vem a capacidade em você, essa vontade de, mesmo na hora que está muito irritado e cuja atitude natural seria agredir alguém no instinto, nosso cérebro funciona dessa forma, da onde vem a vontade de se controlar e não sucumbir ao impulso que seria o natural da condição biológica? Aí a gente está falando da inteligência espiritual. Há algo em você que faz valer, que consegue às vezes fazer valer a sua vontade interna de se controlar, de agir de uma forma mais elegante quando a situação te convida a uma atitude diferente, menos nobre. E interessante o que você está falando, eu não sei, eu falo pelo meu universo, né, pelo aquilo que eu vivo e pelo aquilo que eu percebo. As pessoas estão exercitando esse tipo de coisa hoje, que é brincadeira, porque o ser humano está experienciando atitudes, digamos assim, que você, o Paulo, Gustavo está ali tranquilo, fala mansa, bacana, espiritualizado, de repente está lá no meio da rua, alguém dá-lhe um esbarrão e você se transforma numa coisa que até você desconhecia. Isso. Então isso tá uma contumácia, isso tá tão comum, isso. Eu não sei se é em função do mundo em que vivemos, dessa insegurança, da mídia, de toda essa energia que nos cerca, ou se é uma coisa natural, de alguma coisa que a gente desconheça, talvez até essa consciência que você está falando aqui, que está fazendo com que o ser humano esteja se mostrando para si mesmo. Ou seja, o Paulo Gustavo estava lá tranquilo, ele achava que ele dominava bonzinho todas as emoções, a pessoa assim, de repente ele viu alguma coisa dentro dele que era dele, porque se não fosse dele não se manifestava, e que foi uma baita surpresa dele ver. Agora, eu vejo isso com bons olhos, vamos dizer, porque é bom se apresentar alguma coisa que eu desconhecia dentro de mim, porque se ela for ruim, ela está falando, Eustáquio, ô Paulo, está aqui, me trabalha, eu estou aqui. Isso. Eu estou aí, eu estou aqui, mas eu não quero ser sublimado. O que você, a sua opinião, nós vamos trabalhar sobre achismo agora. Sim. Você acha que essa inteligência espiritual, que é uma coisa recente que se tem se falado, eu acho que partiu através dessa autoria desse livro, não foi? Que foi lançada essa ideia ou não? Essa autora, a Dana Zohar, ela é quem deu esse pontapé. Deu pontapé. Outros estão desenvolvendo. Outros estão desenvolvendo, exatamente. Você acha, tudo tem o seu tempo certo de maturação, né? Você acha que isso é uma coisa natural que nós estamos falando? Essa é a inteligência espiritual. É alguma coisa que teria que germinar ou começar a germinar a partir de determinado tempo, ou é uma coisa que sempre existiu e que o ser humano não sabia desenvolver, ou que estava lá numa gaveta? E como é que você vê essa questão? Até a questão do comportamento que eu lhe disse agora há pouco, que são percepções, né? De repente você percebe ali, epa, eu não sabia que eu tinha isso, eu não sabia que eu conseguia falar, ou que eu nunca consegui falar, que eu ficava quieto, engolindo isso aqui, ou então essas atitudes que a gente tem. Aquele princípio de Hermes Trismegisto que dizia que assim como é em cima, assim também é embaixo, assim como é embaixo, assim também é em cima, é o princípio da correspondência. Isso. Nos faz entender que o universo macrocósmico, ele de certa forma se representa no microcósmico, que é nossa condição pessoal, né?
Da mesma forma como hoje nós estamos explorando o espaço e buscando galáxias cada vez mais distantes através dos nossos telescópios e tentando, quem sabe, explorar esses outros mundos, outras estrelas, nós precisamos fazer esse movimento para dentro também. Isso, com o contrário, né? Porque há um universo dentro de cada ser humano que precisa ainda ser percebido. Igualzinho o que a gente busca lá fora, né? Exato. Então veja, qual a porcentagem do que nós conseguimos explorar do universo macrocósmico hoje? 1%? Ínfima. Não Menos tem de nem 1%? menos de 1% com certeza. Exato. Nós desconhecemos esse universo ainda, nós estamos engatinhando na tentativa de conhecer um pouco mais do ambiente onde nós encontramos, dessa nossa casa universal. E isso porque ainda exploramos uma parte ínfima da realidade material desse universo, mas hoje a gente, segundo o pensamento dos cientistas da área da cosmologia, existem outras dimensões isso, aí desse complica, universo, mas exatamente. né? As dimensões da antimatéria, por exemplo, até porque o nosso universo macrocósmico, daquilo que nós podemos ver de estrelas, galáxias, etc., representa 4% do universo. O resto é uma outra história. Até a própria questão da gente estar vendo coisas que não existem mais, né? Por exemplo. Só tem a luz delas hoje, então é meio complexo a questão. Então veja só, a gente não conhece quase nada dessa realidade macrocósmica. Que é igualzinho. E conhecemos menos ainda da nossa realidade microcósmica. Seja dessa parte visível, material, seja da parte das outras dimensões do nosso ser, que é a dimensão emocional, a dimensão espiritual, por exemplo. Isso precisa ainda ser explorado. Mas veja, o que nós aqui estamos chamando de inteligência espiritual, QS, não tem nada de novo. Por quê? Porque todo mundo, ou melhor, todas as figuras despertas na humanidade sempre tentaram falar sobre a inteligência espiritual. Quando Jesus te convida a oferecer uma outra face, quando alguém te bate numa, esse autocontrole depende disso. Quando um Siddhartha Gautama te propõe, olha, conheça o seu mundo interno e tente adestrar a sua mente, porque dependendo de como a sua mente funciona, você pode criar o seu maior problema ou a sua maior solução. Sim. Ele está falando de inteligência emocional, inteligência espiritual. Então esses nomes, inteligência emocional, espiritual, é só um nome que está se dando para algo que sempre se tentou fazer. Só que nós sempre fomos analfabetos. Por que se divide, vamos dizer, se divide não, às vezes é necessário você seccionar para poder mostrar uma peça inteira, né, digamos assim. Sim. Mas porque, na verdade, a inteligência é uma só ou não? Nós temos, eu penso que não. Você pensa que não? Não. Aí depende da abordagem didática que a gente quer dar. Eu poderia abordar como você tem uma inteligência. Essa inteligência ela se expressa assim, assim e assim. Ou você tem várias inteligências, aqui a gente está simplificando em 3. Você tem uma inteligência intelectual, uma emocional e uma espiritual. Você acha que existem outras também? Existem. Mas assim, essas outras inteligências, como um autor cujo sobrenome eu acho que é Gardner, esqueci o primeiro nome dele, ele divide as inteligências em 7. Opa. Por quê? Porque você tem inteligência musical, você tem uma inteligência matemática lógica, você tem inteligência espacial, você tem inteligência emocional, interpessoal. Ou seja, você tem vários tipos de inteligência, mas essas vários tipos podem ser sintetizados em 3. Mas porque está dentro do campo das percepções. Sim. Qualquer uma delas está dentro da percepção. Sim. Eu falei da inteligência musical. Esse autor ele define uma das inteligências como a musical. A inteligência musical no sentido de você ser capaz de produzir uma música, de criar uma letra, de você conseguir imaginar uma sequência de instrumentos com som assim, som assado. Isso tudo depende da sua inteligência espiritual. Mas a gente pode chamar de musical. Isso, quando o foco é esse. Ou seja, todas essas inteligências elas participam de todos os processos da sua vida, físicos ou mentais. O interessante é que eu nasci dentro de um berço religioso, claro, ortodoxo, que eu nasci na Grécia, a maioria 98% da população é ortodoxa. Acreditei em Deus, uma série de coisas assim. E depois, quando cresci e
tive uma nova visão sobre as velhas coisas, eu comecei a conceber o que as pessoas hoje chamam de Deus como uma inteligência. Sim. Uma inteligência. Porque eu não consigo hoje mais antropomorfizar a divindade. Né? Eu não posso dar uma condição humana para ela. Né? Uhum. Não é porque eu estou assim que a divindade seja assim. Né? Isso aqui é apenas uma forma. Então, a partir do momento que eu defini como inteligência, hoje a minha definição sobre Deus, digamos assim, sobre o que as pessoas chamam de Deus, é uma inteligência que fez isso aqui tudo, que construiu, manifestou, sei lá qual é o termo certo, cujo alcance eu não tenho a mínima condição de definir essa inteligência. Ela é algo acima do meu grau de entendimento. Essa seria a coisa. Então, é exatamente isso que nós estamos falando agora, que eu fiz a pergunta sobre as inteligências, né? Porque existe uma inteligência, esta é a inteligência das inteligências, digamos assim, nem sei como é que é uma manifestação de uma inteligência, né? É interessante a gente conversar, é Sim. Coisa muito louca, né? Muito complexo isso aqui, mas é uma verdade. É uma inteligência que nós não temos, eu ainda não tenho, eu com toda certeza não tenho a mínima capacidade de alcançar esse tipo de... Da mesma forma que eu experienciei através de uma bengala, a tal da manifestação do amor universal, do amor incondicional. E eu disse para mim mesmo, não quero mais isso, porque eu não consigo conviver, eu não consigo sentir o amor incondicional por mais do que 30, 15 segundos. Aquele negócio é para acabar com isso, né? É forte demais. Um dia que você experienciar, sei lá, né? Então essa questão da inteligência, eu acho que é uma manifestação, Paulo, ela, como você disse, né, ou como eles falam, eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Como é que é o nome do cientista que você citou? Goswami. Isso, que ele fala que é uma consciência de cima para baixo, né? Então, realmente, isso é quase que certo, de que a manifestação realmente é de cima para baixo. Uhum. E essa inteligência toda, o dia que nós tivermos essa percepção ou capacidade de entender essa inteligência, nós vamos conseguir. Mas eu acho que nós estamos muito longe disso ainda, né? A gente tem que só tomar cuidado com eu concordo plenamente com você quando você fala, olha, isso aí está muito além da minha percepção, então eu não tenho a capacidade para compreendê-la. Eu me considero alguém incapaz no momento de compreender isso, claro. Mas na totalidade, na integralidade do que vem a ser isso que a gente está chamando dessa inteligência. Exatamente, cósmica, ultracósmica. Sei lá como, né? Não tem definição. Pode criar uns nomes bonitos aí para falar disso. É realmente Mas essa... Aí eu uso uma palavra, quando eu não sei o que dizer, para não dizer muita besteira, eu uso a palavra coisa. Então, essa coisa que a gente se habituou a chamar de Deus, o Supremo, parará. Essa coisa, ela, apesar de o cérebro que a gente carrega, que é um instrumento da nossa inteligência aqui na Terra, não conseguir perceber os elementos sobre essa tal deidade, essa deidade, penso eu, ser decifrável. Ela não foi decifrada, mas ela é decifrável. Em que sentido? À medida que a tal inteligência individual de cada um vai criando um campo de expansão, de expressão, você vai ter mais elementos para decifrar isso que nós chamamos de deidade. Sim, porque quer queira ou quer não, nós estamos dentro dessa bola, a bola é a mesma para todo mundo. Então, nós estamos respirando dentro dela, o que você descobre de novo vai reverberar em mim, vai reverberar em todo mundo. Isso. Mas talvez, aí não vai dar para a gente entrar por alguns caminhos que são mais tortuosos, mas talvez exista esse tipo de inteligência universal, criadora, aqui a gente está filosofando, nós estamos falando de conceitos religiosos agora. Mas é bom, está todo mundo queimando o neurônio em casa, isso é bom, né? Talvez haja uma inteligência no universo que ela própria procura se auto-perceber, através do quê? Das consciências individuais. Sim.
Então, o que você produz de entendimento sobre essa inteligência cósmica é automaticamente repassado para essa inteligência cósmica como uma forma de se auto-perceber. Veja a gravidade do que a gente está falando. Exatamente. Tem coerência, pode ser. Por que Mas não? assim, hoje existem teses científicas, não são certezas, são teses científicas, hipóteses científicas que estabelecem aquilo que a gente chama de biocosmo inteligente ou universo inteligente. Sim. E alguns dos pensadores que defendem essa ideia, defendem a ideia de que o nosso universo, ele, no princípio dele, do Big Bang, lá quando ele era uma singularidade menor que a ponta de um alfinete, o nível de informação que ele continha era zero, e à medida que a expansão foi se dando e a realidade ela foi se constituindo como realidade material, por exemplo, e alguém veio viver nós estamos vivendo nesse universo. Então, à medida que a vida começou a surgir nesse universo, o nível de informação começou a aumentar. Em essa informação aumentando, você vai criando uma espécie de mente, aí vamos usar uma expressão bonita, uma mente quântica. Sim, vai se formando uma mente quântica, uma expressão charmosa, né? Uma mente quântica que está em construção. Ela não existe. Não estou dizendo que o que chamamos de Deus não existe, mas existe uma mente em formação, uma mente universal em formação à medida que as consciências particularizadas, como por exemplo os humanos da Terra, começam a elaborar ideias, começam a expressar sua criatividade, começam a se tudo no éter e buscar, a serem buscadores de uma verdade, uma possível compreensão sobre a verdade. Tudo que cada ser humano, cada consciência particularizada produz é automaticamente repassado por essa mente universal que está em processo de construção. E essa mente universal influencia todos ao mesmo tempo. Se você for pensar, isso mesmo, quando eu te faço uma pergunta, você provavelmente vai olhar para cima, vai olhar para algum lugar, né? Isso aí, ou tem alguma razão, ou então nós estamos buscando exatamente nessa mente que está aí, porque tudo que você pensa, o curso que você vai dar, o que ela pensa, o que está sendo transmitido agora, está aí à sua disposição, à disposição de todo mundo. Então, a partir do momento que eu faço aquele break ali para te dar uma resposta, eu estou buscando e está lá a resposta. Então, não existe esse negócio de que o Paulo ou o grego tiveram uma ideia. A ideia está lá, nós só conseguimos alcançá-la e trouxemos para cá. Nós partilhamos de uma espécie de internet mental coletiva. Exato, coletiva. Aí quando Jung e outros psicanalistas envolvem a ideia do inconsciente coletivo, algo está relacionado a isso aqui. Isso. Que foi percebido de uma outra forma. Exatamente, isso. Tirou da minha boca. Exatamente, foi a percepção dele, foi uma forma de passar. Agora, eu estou curioso para uma coisa aqui. Você falou que os cientistas, na questão da física quântica, eles conseguiram... Como é que cientistas conseguem imaginar... Como é que cientistas conseguem falar de consciência? Me responde essa pergunta. Hoje a coisa já é um pouco mais diferente do passado. E no que ele se baseia, fundamenta para poder dizer um cientista fala de consciência? Quando eles estudam a interação das mentes com a matéria. Consegue-se perceber isso. Quando se estuda a interação da mente humana com o núcleo das células onde está o nosso DNA. Quando eles estudam a interação entre o pensamento e as nossas emoções. Quando eles estudam a relação entre níveis de percepção e aquilo que vibra dentro de cada um. Então, assim, quando eu posso olhar para uma determinada paisagem e descrever para você. Você olha para a mesma paisagem, você a descreve de jeitos diferentes. Claro, da minha forma de percepção. Isso. Aí a pergunta é, a paisagem é do jeito que eu descrevi ou do jeito que você descreveu? Ela é do jeito que ela é, né? Mas aí é que tá. Como é que é isso? Ou seja, a realidade ela depende de como você processa isso na sua consciência. Sim. Entendeu? A realidade ela é uma coisa que não é o que a gente vê.
Por exemplo, a câmera que está nos filmando agora, ela está percebendo mais do que existe, do que os telespectadores estão enxergando na tela. Indubitavelmente. Por que, Eustáquio? Por quê? Porque a câmera, pura e simplesmente, nua e crua, ela não está fazendo julgamentos mentais do que está acontecendo aqui. Exatamente, a coisa que está lá fazendo só a função dela, que é... Por isso ela está percebendo a realidade como ela é. Mas na hora em que um telespectador olha para isso, ele todo conjunto de conceitos, de julgamentos mentais, de aprendizado, tudo que ele tem aqui, né? Os arquivos mentais que ele carrega, faz com que ele consiga enxergar a coisa exatamente daquele jeito, com aquelas características, e assim por diante. Então veja, a consciência que define a realidade das coisas, até para criar coisas que não existem ainda. Sim. Quando a gente ouve falar daquelas histórias, em especial no Oriente, de grandes seres yogis que conseguem materializar isso, materializar aquilo, some aqui, aparece lá, exato. Há um domínio da consciência para além do corpo que faz com que o corpo seja tão somente um instrumento moldável e a matéria sutil, se é que podemos falar assim, possa ser algo também trabalhado pela vontade. Mas aí, para a gente explicar como isso se dá, teria que entrar em outros temas. Teria que entrar em outros temas. Realmente é algo... Você falou disso dos tibetanos, daquelas pessoas que conseguem se deslocar praticamente voando ou volitando, né? Sim. Isso tem coisas escritas, foi cientificamente visto isso aí. Isso aí não é uma coisa muito comum, é raro, porque eles também não estão lá para fazer demonstração e nem espetáculo, isso aí são tarefas. Então realmente William Shakespeare falou muito sabiamente naquela época que há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Realmente são coisas fabulosas. Agora, como é que você vê então que você está ministrando aqui um curso sobre isso, né? Sim. Esse curso que você vai ministrar... Não sobre como fazer essas não, coisas. Esse aí não, claro que não, né? Eu ia pedir para você me ensinar aí, né? Aí você não precisa mais... Você voa sozinho, não precisa pegar avião, não precisa fazer mais nada. Mas o seminário, aquilo que você ministra sobre inteligência espiritual, ela tem a parte prática onde a pessoa tem essa percepção aqui, sem nenhum tipo de indução, digamos assim, né? Sim, mas não é nada muito místico, nada não. É a coisa mais simples, que eu até já comentei há pouco. Sim. É o desafio ou a ousadia de você questionar. Eu estou simplificando, é óbvio, Sim. né? Mas quando você se propõe a questionar, saiba que você está desenvolvendo a sua inteligência espiritual. Se você soma a habilidade de questionar a uma busca de algo que supostamente existe dentro de você, sua inteligência espiritual ela se expande, independente se você é católico, se você é agnóstico, se você é ateu. A inteligência espiritual não depende do que você acredita, depende mais exatamente de você não acreditar nas coisas. Porque quem acredita demais numa coisa não consegue desenvolver a sua inteligência espiritual. Dúvida, ele não está aberto para... A inteligência é o que te motiva a buscar o entendimento, a verdade, buscar a compreensão. Isso só é possível com perguntas. Então agora você me descreva, se você puder, ou então imagina que você está vendendo um produto e que você tem que mostrar as qualidades desse produto. Então eu sou possuidor. Hoje, eu sou possuidor de inteligência intelectual, eu sou emocional, inteligência emocional, e tenho também a inteligência espiritual. Até onde eu posso chegar com essas inteligências? Aqui e em outros planos? Não há limites para o ser humano. Se eu dissesse você pode chegar até tal ponto, eu limitaria isso. Claro. Não há limites para o ser humano. Você, como ser humano, eu como ser humano, qualquer pessoa como ser humano, pode ir a lugares que jamais sonhou. Quando Jesus é uma figura conhecida para nós aqui no Ocidente, e
E ele tentou dizer uma coisa naquele tempo, pelo menos no que está descrito nos evangelhos canônicos, que olha, pessoal, vocês, falando para as pessoas que o escutavam, vocês podem fazer tudo o que eu faço. E ele não parou por aí. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Isso eu li também. Porque vós, ele falava, sois deuses. Sois deuses, exatamente. Então, na hora em que cada um de nós nos percebemos como deuses, no sentido de termos poderes que a gente sequer imagina agora, porque existe um condicionamento na nossa mente que faz a gente pensar que a gente não pode nada. Mas na hora em que a gente começa a considerar a possibilidade de eu poder ir muito além, aí eu começo a movimentar mutações no meu cérebro, inclusive, genes que vão sendo despertados no meu código genético, e eu vou conseguindo ir sempre além. Sempre além. Eu só não vou além se eu me julgo incapacitado de ir além. E é claro, nós que somos espiritualistas, digamos assim, né? E que a gente sabe que quando eu me transformo, eu estou transformando a todo mundo, porque essa história de você falar, tem muita gente que não sabe o que diz, né? Fala aquelas coisas que eu sempre repito, né? Oh, namastê, mas nem sabe o que é namastê, mas ele ouviu falar que é namastê e tudo isso aqui. E já fala uma série de coisas sem vivenciar isso. Mas se você souber o que você está proferindo, você sabe também que cada coisa que você faz reverbera no todo. Você tem que ter a consciência do todo. Muita gente fala, olha, somos todos um, mas não tem a mínima consciência do que é a unicidade, do que é esse um. Né? Acha bonito, porque todo mundo fala somos todos um, e assim abraça e não sabe absolutamente nada. Então, a partir do momento que você falou da consciência, e nós tivemos essa consciência de que realmente nós somos um, aí nós começamos a ficar mais vigilantes no que nós vamos fazer. E eu vou ficar vigilante em você também, porque se o Paulo fizer alguma besteira, essa besteira vai reverberar em mim. Isso. E se eu fizer alguma, vai reverberar nele. Então eu tenho que ser aquele tipo de... Se o malandro soubesse o quanto é bom ser malandro, ele seria malandro por apenas ser bom, alguma coisa assim. Ser honesto. Ser honesto, exatamente, é isso. Então, a partir do momento que a gente tem consciência, a gente pode potencializar isso que tudo o Paulo está falando, Paulo Gustavo, exatamente isso. Nós temos que ter a consciência de que, opa, você vai fazer uma ação, saiba que essa ação, acredite você ou não, vai reverberar no todo. E assim você vai estar recebendo também o que o todo estiver fazendo por você. Exato. Eu acho que a ilusão, ela nos impossibilita de perceber isso que você está falando, mas quando na realidade a coisa é muito diversa. Não há separação ou distância entre mim e você. Não há separação entre as pessoas que eu amo, nem entre as pessoas que eu odeio. Entre mim e as pessoas que eu odeio, ou entre os que se odeiam. Eu acho que não odeio ninguém. Não me lembro de alguém. Mas não há essa separação. Isso é tão somente ilusório a um ponto de te fazer ser individualista na sua vida, querer sempre só receber e não doar-se. E aí o mundo está do jeito que está, porque na sociedade em que a gente vive, onde todo mundo quer receber, o que acaba acontecendo? Todo mundo recebe pouco, porque está todo mundo querendo só receber. Mas numa sociedade onde todo mundo se percebe como responsável pelo destino do coletivo e o seu, todo mundo vai querer dar muito de si e todo mundo acaba recebendo muito, porque está todo mundo querendo se dar. Então, aí envolve, por isso que a gente fala, uma questão de inteligência. Mas uma inteligência espiritual. Sim. Ou seja, uma inteligência ampliada sobre o seu papel no mundo. Só que para você descobrir o seu papel no mundo, você precisa se questionar o que é que eu estou fazendo aqui e qual a minha relação com o todo. Então, assim, por que eu falei que não depende de religião ou de você ter uma fé? Porque um ateu, ele pode ter essa inteligência se percebendo como parte de um todo. Claro, e ele se preocupando com as suas futuras gerações, ele fala, eu preciso cuidar disso daqui. E para isso eu vou chegar no meu vizinho e falar, olha, vamos tentar fazer junto, porque nós dois somos responsáveis pelo destino da nossa rua. O lixo que está na nossa rua.
E aí você contagia o vizinho entra nessa também. Existe assim que uma vai onda. Uma onda, exatamente. Um vírus, onda vírus positivo. Né, que o Elan falou outro dia aqui para nós. Aqui. Contagiar, contaminar isso mesmo. A consciência das pessoas para a gente formar a tal consciência planetária. A noção de uma cidadania planetária que depende disso. E aí a gente é a base para a consciência universal. Eu acho que só o caminho, quer dizer, ele ao mesmo tempo ele é mais difícil e ao mesmo tempo está mais limpo hoje, porque até hoje, vamos dizer, eu já tenho 6 décadas e meia de vida, eu já presenciei um monte de movimentos, né? Movimentos New Age, N coisas, até profecias, uma série de coisas. Então, hoje o povo está escaldado, digamos assim, porque através da mídia, da internet, que nós temos a rede mundial, você fica sabendo de um monte de coisa que aconteceu. Então hoje as pessoas estão mais despertas, digamos assim. Então hoje você tem que levar para elas uma mensagem que tenha mais fundamentação, né, digamos assim. Que ela já não engole qualquer coisa. Então isso é bom porque é o que eu chamo de divisor de águas. Então, se você for um bom mensageiro hoje, você consegue realmente plantar as sementes do novo tempo. Então, nós temos toda essa condição. Porque, infelizmente, tudo aquilo que passou deixou marcas que agora tem que ainda dar aquela limpadinha para a gente poder transformar esse mundo. Mas eu ainda continuo sendo otimista, né? Acho que eu vou embora incurável. Assim. É incurável, né? Vamos fazer o quê? Então, tem que ser assim. Mas é isso, Eustáquio. Se você não tiver essa perspectiva de que é possível sempre as coisas ficarem boas, o que vai acontecer? Você perde o sentido da vida, né? O que adianta? Você o sentido da vida é a tal inteligência espiritual. Eu acho que deve ser. Você aprofundar. Eu tenho certeza que a partir desse programa de hoje, você, no mínimo, vai procurar saber o que é inteligência espiritual, já vai correr para o Google, seja lá o que for. E é importante isso, porque a partir do momento que você colocar isso na sua cabeça, isso começa como nós acabamos de dizer aqui, isso aí é uma grande sementinha solta no vento aí, ó, o pólen. Vai cair em outro lugar, você vai começar a trocar ideias, você vai querer saber e vai fazer o que o Paulo Gustavo falou, vai começar a pensar, vai começar a questionar, vai fazer isso aqui, pronto, você está colocando em ação e aí a coisa começa a crescer e chegamos, sei lá, né, a gente chega no objetivo, se é que existe um objetivo nisso aqui, né, mas eu acho que alguma coisa tem essa inteligência que tem um pedacinho dessa inteligência em todos nós, porque afinal tudo é uma coisa só. Eu faço a analogia que eu tenho a visão de que nós somos um baita de um vaso enorme, que essa inteligência pegou um dia e pimba, jogou aqui no chão desse planeta, digamos assim. E somos todos fragmentos desse mesmo vaso. Somos todos fragmentos desse mesmo vaso. Então eu dependo dela, de você, dele, para poder começar a nos unir, fazer com que a gente torne a ser um vaso novamente. Volte a reconstituir o vaso quebrado. E ser aquela inteligência, ser a inteligência, né? Porque a inteligência não está separada de nós. Provavelmente o vaso, nessa metáfora que você está usando, ele está tentando se reconstituir. Perfeito. Aí eu pergunto, lanço esse questionamento, essa reflexão para todos nós. O que é que faz com que a gente queira sempre ir além? O que é que faz com que a gente se movimente na busca de uma compreensão de si e do todo? Que força é essa que existe em você, que existe em mim, que existe nas pessoas, que nos impelem a não se satisfazer só com o que tem e querer sempre algo além no campo das percepções, exatamente, com certeza, da realização pessoal? Será que não haveria algo que está tentando reconstituir o tal vaso através das pecinhas que precisam, igual aqueles filmes que falam que mostram um super-herói, ou seja, alguém que despedaça e aquelas partes volta tudo para se reconstruir novamente. Será que não há, ao longo desses bilhões de anos do universo, algo que está movimentando isso na consciência de cada um, a ponto de que esse vaso se reconstitua como algo inteiro eu preciso novamente? Da pecinha que está com você, preciso juntar com a sua, você com a dela, com ele, tudo, e vamos indo assim, exatamente isso, quem sabe? Tá aí, fica lançada a semente. Bom, em cima da pinta, olha, acho que foi um papo maravilhoso, né? Quem quiser mais, procure o Paulo Gustavo, ele tem Facebook, né? Tem, né? Tem. O Paulo Gustavo Tavares, troca umas ideias com ele.
vocês ministram, você e o Elan ministram cursos pelo Brasil afora, né? Quais são as cidades que atualmente vocês estão ministrando o Mentalma e mais você dá esse seminário, podemos chamar assim, de consciência de QS, um curso, tá? Que cidades que vocês estão atendendo e o que tem agenda daqui para frente, daqui até o fim do ano? Você falou de mim e do Elan. O Elan, ele viaja muito mais, né? Sim. Jean-Val Elan, ele inclusive para fora do Brasil. Eu ainda estou fazendo esse trabalhinho pequeno aqui dentro do Brasil em alguns estados, mas a gente tem algumas cidades do estado de São Paulo, temos cidades do sul do Rio de Janeiro, temos... Essa agenda de onde vocês têm as coisas programadas, onde é que as pessoas podem dar uma olhada? Olha, algo pode ser encontrado no site do IEEA, que é o IEEA.com.br, que é o Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos. Tá. Lá no link eventos tem algumas coisas que temos de programação, inclusive as programações só dele também. Tá. E fora isso, a gente pode conseguir isso pelo próprio Facebook, então, tá. Nas páginas. Paulo Gustavo Tavares, não tem muito Paulo Gustavo Tavares, vocês já vão ver ele aqui, né? Então, escreva para ele e troquem essa ideia. Tem um monte de assuntos interessantes. Toda vez que ele vier a Florianópolis, ele vai estar aqui conosco falando sobre um tema diferente. Então, isso foi bom receber você aqui. Eu acho que o assunto que você trouxe me instigou também. Eu vou procurar saber mais, né? Já vou lá fazer as pesquisas, procurar, inclusive, até ler o livro da autora, né? Buscar os elementos que ela tem. E assim é. O interessante é você manter essa chaminha viva aqui dentro, porque a partir do momento que você não tiver mais nada que aprender, nada que buscar, não vale mais a pena estar aqui, né? Essa que é a questão. Paulo, muito obrigado, meu querido. Prazer ter você aqui. Prazer foi meu. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.